Nesta noite teremos mais uma vez o prazer e a alegria de ouvirmos a palavra do Senhor pela instrumentalidade do pastor Fernando Angelim, que eu gostaria de chamar aqui. O pastor Fernando Angelim já tem estado conosco, já esteve conosco em inúmeras oportunidades, então não necessita de maiores apresentações, só que é um servo do Senhor, casado com a irmã Alana, pai do Daniel, e um homem que tem se dedicado a verdade da palavra do Senhor. Então me permita-me orar por você. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque vamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco pela instrumentalidade do pastor Fernando Angelim nessa noite. Que Teu Espírito Santo conduza cada palavra da boca dele, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada e o Teu nome exaltado, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, querida igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. É uma grande honra estar com vocês mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Hoje o nosso tema, a oração do Pai Nosso, a primeira petição. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler somente hoje o versículo 9. Mateus 6, 9. O nosso texto diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu queria convidá-los a orarmos mais uma vez diante da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja santificado, que o Senhor seja glorificado. Estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Pai, que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Eu reconheço a minha total necessidade e dependência de Ti. Que o nosso coração hoje seja como um solo fértil, Pai, para receber a Tua boa semente. E apesar de mim, eu te peço, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra e que somente o Senhor seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos considerar, então, alguns aspectos sobre o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito de oração. Queridos, oração é um assunto essencial para nós cristãos. Alguém já definiu a oração como o diálogo da alma com Deus. Portanto, se nós temos nas Escrituras instruções do próprio Senhor Jesus Cristo sobre como nós devemos orar ou sobre como nós não devemos orar, nós devemos considerar essas instruções com muita atenção, uma vez que todo cristão deve orar. E no contexto desse texto que nós lemos aqui, que está no Sermão do Monte, é notável que nos versículos anteriores, ali a partir do versículo 5, o Senhor Jesus Cristo começou a falar sobre o que nós não devemos fazer quando formos orar. Então, antes de entrarmos no texto em questão, é importante nós lembrarmos que Jesus já tinha falado qual é a postura que nós não devemos ter quando formos orar, ou seja, a postura que nós não devemos assumir. Em primeiro lugar, Jesus disse que nós não devemos orar como os hipócritas, ou seja, como aqueles que buscavam simplesmente os aplausos dos homens, queriam ser reconhecidos como pessoas de oração, para ganhar elogios, para ganhar algum prestígio, alguma fama de alguém religioso, piedoso. Essas pessoas que naquela época, possivelmente estava falando mais diretamente ali aos escribas e fariseus religiosos da época, eles buscavam se colocar em um local de destaque, às vezes nas esquinas das ruas, para poderem se exibir aos outros. E o Senhor Jesus falou que eles já receberam
a sua recompensa. Ou seja, se tudo o que aquelas pessoas querem é o louvor dos homens, não deve esperar mais nada além disso. Se a única coisa que a pessoa quer é ter uma reputação de alguém que ora, ela não vai receber nada além disso. Já recebeu a sua recompensa, o seu tapinha nas costas, o seu aplauso. Mas não é essa disposição que nós devemos ter quando formos orar. Não é para querer mostrar para as outras pessoas, olha como nós somos pessoas de oração. Além disso, o Senhor Jesus também ensinou que orando nós não devemos fazer vãs repetições. Ou seja, as nossas orações não devem ser mecânicas, ficar repetindo centenas de vezes as mesmas palavras, como se a mera repetição fosse determinante na resposta divina. Jesus ensinou que nós não deveríamos orar assim. As nossas orações não devem ser mecânicas, vazias, repetitivas, sem de fato sinceridade, sem de fato compreensão daquilo que se fala. Não deve ser um mantra ou algo assim. Então não, essas formas todas não devem ser como nós devemos orar. São formas inadequadas de orar. E no versículo 6, o Senhor Jesus Cristo disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Ou seja, as nossas orações devem ser orações sinceras, orações humildes. Nós devemos buscar estar a sós com Deus e cultivar comunhão com o nosso Pai. É certo que tem momentos, como inclusive nós falamos na semana passada, só observando ali o livro de Atos, quantos momentos a igreja não se reuniu para orar, né? Então isso não quer dizer que nós não podemos e nem devemos, ter reuniões de orações. Pelo contrário, a igreja precisa sim se reunir para orar. Tem momentos que a gente precisa fazer isso. Entretanto, isso não substitui aquele momento que você está a sós com Deus. Todos nós precisamos também desfrutar de um relacionamento íntimo, pessoal com Deus, ali naquele local onde ninguém precisa estar te olhando, quem sabe um local secreto que é você e Ele, e você vai colocar a sua vida diante do Senhor. É notável que quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que o próprio Senhor Jesus Cristo cultivava o hábito de ir para um lugar tranquilo e falar com o seu Pai. Os apóstolos também fizeram isso, Nós vamos ver que Pedro orou até mesmo num terraço, ele estava ali. E inúmeros exemplos, meus irmãos, ao longo da história da igreja, de pessoas, de servos de Deus fiéis, que tinham uma vida de oração. Isso é algo incomum naqueles que amam o Senhor, um desejo de ter comunhão com Deus. E aqui eu já pego e faço uma reflexão. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda a sua vida de oração? Qual foi a última vez que você teve esse tempo de qualidade, você e Ele, de você colocar a sua vida diante do Senhor, fora até mesmo de uma reunião, quando você está só você e o Senhor, você tem buscado cultivar esse hábito também importante na sua vida? Sobre esse assunto, o Dr. Martin Lloyd Jones afirmou, preste atenção, a oração é a mais sublime atividade humana. O homem atinge o ponto culminante de sua experiência quando, de joelhos, acha-se face a face com Deus. Olha a importância da oração. Nós temos contato, nós podemos adentrar no trono da graça confiadamente, a fim de receber graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno. Nós podemos nos relacionar com Deus. Nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que intercede por nós. Que privilégio nós podemos falar com o Senhor, Criador dos céus e da terra, queridos.
Nós temos que fazer valer a pena esse grande privilégio. Ore, cultive uma vida de oração, tenha comunhão com Deus. Oração é muito importante. Sendo assim, nós aprendemos que devemos orar, mas também devemos buscar aprender sobre como nós oramos corretamente. Inclusive, os discípulos perguntaram isso para o nosso Senhor Jesus Cristo. E no texto que nós vamos considerar hoje, né, o Senhor Jesus Cristo está apresentando aos seus discípulos, então, como eles deveriam orar. Aqui ele apresenta uma oração modelo, ele apresenta um exemplo de oração sobre o qual os seus discípulos podem se guiar e aprender importantes princípios que, quando eles forem falar com Deus, e todos nós podemos aprender. A oração do Senhor, essa oração que o Senhor ensinou, ficou conhecida e todos nós provavelmente sabemos que é a oração do Pai Nosso, né? É uma das passagens mais conhecidas de todas as Escrituras. É uma das orações que muitos de nós aprendemos a decorar, a memorizar desde a infância, não é verdade? Mas, no entanto, não basta nós conhecermos somente as palavras dessas orações sem compreendermos o significado. A oração do Pai Nosso não pode se transformar em vãs repetições. Nós temos que entender o que significa, como ela se estrutura, qual o significado de cada uma das suas sentenças e aprender princípios importantes sobre oração ao estudarmos a palavra de Deus, ao estudarmos a oração do Senhor. A oração do Senhor, ou seja, a oração do Pai Nosso, não deve ser utilizada como palavras mágicas, vãs repetições. Devemos conhecer o seu conteúdo para que esse perfeito modelo de oração nos ajude também a nortear as nossas próprias orações. Amém? Então, queridos, é importante nós entendermos que a oração do Pai Nosso é composta por 6 petições. As 3 primeiras dizem respeito mais diretamente a Deus. Nós vamos observar na primeira petição, está relacionada ao seu nome, santificado seja o teu nome. Segunda petição, ao seu reino, que venha a nós o teu reino. A terceira petição, a sua vontade, seja feita a sua vontade. Essa primeira parte da oração diz respeito mais a Deus. E as 3 últimas dizem respeito mais diretamente a nós. Perdão, pão, perdão e proteção. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, né? Não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal. Então, a primeira parte, as 3 primeiras petições estão mais diretamente relacionadas a Deus e as 3 últimas mais diretamente relacionadas a nós. Isso aqui, só uma questão de um parêntese aqui, é algo que nós encontramos de forma semelhante nos 10 mandamentos, né? Os 4 primeiros mandamentos tratam dos nossos deveres para com Deus, enquanto os 6 últimos dizem respeito mais diretamente ao nosso relacionamento com o próximo. Então nós encontramos alguma semelhança aqui. Portanto, hoje nós vamos considerar somente a primeira petição, para não ter como correr, não ficaria legal. É bom a gente ir com calma e conhecer esse texto aqui. Matthew Henry afirmou que a oração do Senhor, como toda oração, é uma carta enviada da terra ao céu. Nela consta a inscrição da carta, a pessoa a quem ela é dirigida, ou seja, o nosso Pai, o endereço do destinatário, o céu, o seu conteúdo, várias mensagens que são as petições, a conclusão, pois teu é o reino, o poder e a glória, né? É o selo dessa carta, é o amém. E se você quiser a data, ele vai dizer, é hoje, né? Então, portanto, vamos considerar o prefácio e a primeira petição, né, dessa tão preciosa oração. O texto bíblico nos diz, portanto, vós orareis assim.
Queridos, antes mesmo de nós entrarmos na primeira petição, ou no prefácio dela, vamos considerar esse trecho do versículo. Portanto, vós orareis assim. Quando o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito de oração, nós percebemos que isso é um dever de todo cristão. O Senhor Jesus Cristo parte do pressuposto de que os seus discípulos vão orar. Isso não é uma coisa que talvez a gente pode fazer, outros não fazem. Não, todo discípulo de Cristo ora. Todo crente deve orar. Quando nós formos orar, nós vamos orar assim. Então ele nos ensina a orar corretamente. Assim como naqueles dias, os fariseus, os escribas, como eu já disse aqui, e até mesmo os gentios, eles estavam equivocados na maneira como oravam, ou com exibicionismo por parte dos fariseus, ou com vãs repetições e mantras por parte de alguns gentios. Hoje nós também precisamos aprender a orar. Quem sabe hoje, né? Não pode acontecer também, em alguns casos, falta de reverência, orações irreverentes, falando com o Senhor como se fosse falar com um colega da esquina. Não deve ser dessa maneira que devemos orar. Hoje também, né, não temos problemas de orações vazias, vãs repetições, ou prioridades invertidas, ou até mesmo pessoas que querem determinar que a sua vontade seja imposta ao Senhor, determinando a sua vontade, ao invés de se submeter à vontade do Senhor. Ou seja, o Senhor está ensinando aqui sobre oração para aquelas pessoas, mas hoje nós também precisamos aprender como não orar e como orar. Todos nós precisamos aprender a orar, porque não sabemos orar como convém. Então, se o Senhor diz assim, portanto, orareis assim, preste muita atenção no que Ele está dizendo, porque nós precisamos aprender a orar, certo? Em primeiro lugar, a quem é dirigida a oração? Nosso primeiro ponto, nossa primeira pergunta aqui. O texto diz: Pai nosso que está nos céus. Preste atenção, de novo. Pai nosso está nos céus. A oração não é dirigida a nenhum anjo. Essa oração não é dirigida a santos. Essa oração não é dirigida a nenhum outro, uma pessoa que já morreu ou algo assim. Ela é dirigida a Deus. Pai nosso que está nos céus. E ela começa com essa primeira palavra, Pai. Queridos, é certo que em algum sentido, né, como Criador, né, Deus é Pai de todos os seres humanos, né, como Criador. Mas em um outro sentido, que na teologia nós chamamos de soteriológico, seria um sentido salvador, né? Deus é Pai, mas não de todos. Você sabia disso? Em 1 João 3,10, o texto bíblico diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. João capítulo 1, verso 12 também diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, é o nome de Jesus. Aqueles que creem no nome de Jesus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Desse modo, nós entendemos nas Escrituras que há uma relação rica entre o Pai Celeste e os seguidores de Jesus. Nós nos tornamos filhos pela fé no seu Filho, Jesus Cristo. Se nós estamos em Cristo, existe vida. Se nós estamos em Cristo, existe aceitação. Se nós estamos em Cristo, existe herança. Se nós estamos em Cristo, existe relação familiar com Deus. Essa filiação especial, salvadora, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é um cristão? Você já se rendeu a Cristo? Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Saiba que só em Jesus há
paz com Deus. Só em Jesus nós podemos desfrutar dessa filiação especial com o Pai. E podemos chamar o Senhor de Abba Pai. Amém? Quando nós estamos em Cristo, a nossa posição diante do Senhor não é mais uma posição de um criminoso que está diante do juiz no banco dos réus, porque Cristo pagou o preço por todos os nossos pecados. Ele foi morto na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou. Todos aqueles que se arrependem e depositam a fé em Cristo são novas criaturas, têm paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa relação que nós estamos diante do Senhor? É a relação de um filho com o seu pai. O filho, às vezes, desaponta o seu pai. O seu pai vai disciplinar, o seu pai vai orientá-lo, E assim, quando nós pecamos, nós desapontamos, nós transgredimos a lei do nosso pai, nós pedimos perdão a ele, por exemplo, mas nós não estamos numa situação de um criminoso que, olha, a qualquer momento ele vai ser lançado no inferno. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, mas nós amamos o nosso Pai, nós não queremos desobedecê-lo, nós queremos fazer aquilo que lhe agrada. Amém? Mas essa relação filial é para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o texto continua dizendo Pai nosso, está no plural, não diz meu Pai. Isso demonstra que nós oramos como parte de uma família de Deus. Nós somos irmãos, nós estamos em comunhão. Nós não nos preocupamos somente com os nossos interesses individuais, nós nos preocupamos também com os nossos irmãos. Nós pedimos no plural, Pai nosso. É interessante que mais para frente na oração nós vamos pedir pelo pão nosso. Não é só o meu pão, é o nosso pão, E daí por diante, o texto prossegue dizendo que está nos céus. Ele é o nosso Pai, e por isso nós podemos nos aproximar dele com ousadia. Pai traz essa noção de relacionamento, de proximidade, Mas ele é um Pai celestial, por isso devemos nos aproximar dele com reverência. Não é um Pai simplesmente comum, é um Pai que é santo, um Pai que está nos céus. O Matthew Henry, ele falou assim: em nossas orações nos transportamos para a presença do Senhor, o lugar para onde professamos estar indo. Nós que somos peregrinos aqui nessa terra, falamos com o Pai que está nos céus, que é para onde nós também professamos estar indo, para a cidade celestial. E William Hendrickson, ele observou algo nesse texto que eu achei fantástico. Preste atenção nisso. Então, na glória, estes filhos se dirigirão eternamente a Deus como seu Pai. Porém, nunca mais terão que acrescentar que está nos céus, porque eles estarão com Ele. Que coisa fantástica, Na glória a gente não vai precisar dizer que está nos céus, porque nós já vamos estar lá com Ele. Que coisa fantástica, que esperança maravilhosa tem o crente, não é? Aqui é difícil, Tem lutas, tem sofrimento, doenças, mas naquele dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Nós estaremos para sempre com Ele. Louvado seja Deus. Então, queridos, nessa primeira frase nós notamos 3 elementos importantes. Pai, que indica intimidade, relacionamento, proximidade. Nosso, que indica a nossa comunhão em Cristo, nossa comunhão como filhos dele. Que está nos céus, que indica reverência, adoração. Nós não entramos na presença de Deus como fala com um colega do colégio, não, é um Pai santo. Então, isso aqui já traz para nós uma postura em relação à oração. Não é uma postura de intimidade irreverente. E aí, cara? Não, de jeito nenhum.
Não é um individualismo egoísta, eu só me preocupo comigo mesmo, com as minhas necessidades, eu não estou nem aí para os outros. Não, nós também oramos uns pelos outros. E também não é uma postura de distância relacionada ao medo, que nós não podemos nos aproximar, porque em Cristo nós podemos. E sim, qual é a postura que nós devemos ter quando orarmos? Amor reverente. É um pai que é santo, é um relacionamento de temor santo, de amor reverente. Deu para entender? Então, quando nós formos orar, nós devemos refletir sobre a quem nós estamos direcionando as nossas palavras. Nós temos acesso ao nosso Pai que está nos céus. Então, o entendimento adequado sobre a quem nós estamos orando e direcionando as nossas palavras pode nos ajudar a ter uma postura correta de coração quando nós formos orar. Uma postura de reverência, uma postura de solenidade e, ao mesmo tempo, uma postura de proximidade. Certo? Então, nós vamos para o nosso segundo ponto. Qual é a primeira petição? O texto diz: santificado seja o teu nome. O que é santificar, pastor? Santificar é considerar santo, é reverenciar, é honrar, é exaltar o nome do Senhor. Antes de pedir pelo pão nosso, isso aqui é interessante, antes mesmo de pedir pelo pão nosso, ou qualquer outra necessidade nossa humana, a oração inicia aí a adoração. Antes mesmo de pedir pelo nosso pão, nós adoramos a Deus. Santificado seja o teu nome. Então o método dessa oração nos ensina algo que nós aprendemos no Sermão do Monte. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar vem a adoração a Deus, e aqui a gente encontra um contraste fantástico. Por quê? Enquanto os fariseus, os escribas, queriam ser vistos pelos homens, eles queriam fazer do seu próprio nome o principal objetivo, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a glorificarmos o nome do Senhor. Em primeiro lugar, o nosso objetivo principal é exaltar a Deus. É o nome dEle que precisa ser lembrado, reverenciado, santificado, honrado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome a glória. Essa que tem que ser a nossa disposição de coração. O nome, querido, significa tudo quanto está envolvido na pessoa de Deus, tudo que Ele é em seus atributos. O nome é intimamente ligado ao que a pessoa é. E é notável que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos observar como o Senhor se revelou aos filhos de Israel sob diversos nomes, mostrando aspectos dos seus atributos, da sua beleza, do seu poder. Ele se revelou nas Escrituras, no Antigo Testamento, como Elohim, que aponta para o seu poder. Yahvé significa que Ele é autoexistente, Ele é aquele que disse: eu sou o que sou. Yahvé Jireh, que diz que o Senhor proverá. Yahvé Rafá, o Senhor cura. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Yahvé Raá, o Senhor é o nosso pastor. Yahvé Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça. Yahvé Chamá, o Senhor está presente. O nome dEle deve ser honrado. E é válido nós lembrarmos também, no Antigo Testamento, que o terceiro mandamento condena tomar o nome do Senhor nosso Deus de forma vã, desrespeitosa. E cada mandamento, ele proíbe alguma coisa, mas está protegendo algo de forma superior a ele mesma. E também tem um aspecto positivo. Assim como ele condena tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão, o que ele promove? Que o nome seja honrado, que o nome seja santificado, que o nome seja exaltado por meio de nossas vidas, de nossa conduta, de nossos lábios.
Martin Lloyd Jones põe nos seguintes termos: o Senhor Jesus estava ensinando aqui a orarmos para que a humanidade inteira venha conhecer a Deus dessa maneira, que o mundo inteiro venha honrar a Deus desse modo. Isso reflete um desejo profundo e ardente em prol da honra e da glória de Deus. Queridos, nós queremos que todos honrem a Deus, que todos adorem a Deus. E é interessante como o nosso Senhor Jesus Cristo manifestou o nome do Senhor. Abra comigo João capítulo 17. João 17, verso 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha o verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. O Senhor Jesus Cristo manifestou o nome do Senhor, honrou o nome do seu Pai. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 9 ao verso 10, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o nome do Senhor seja santificado. Essa palavra essa oração não podem ser palavras vazias. Que possamos ter esse entendimento. Como está a nossa estima pelo nome do Senhor? Queridos, como às vezes a estima pelo nome do Senhor pode ser baixa, às vezes músicas irreverentes que carregam o seu nome, piadas utilizando o nome do Senhor, expressões desrespeitosas, queridos. Nós não podemos desonrar esse nome, mas que esse nome seja santificado. Nós oramos assim. Queridos, aqui algumas reflexões para nós. O que vem em primeiro lugar em nossas orações? Será que a gente já vai orando, pedindo já um monte de coisa? Ou a gente pensa em adorar a Deus, em exaltar o seu nome, né? Qual é a prioridade nas nossas vidas? O que é mais importante para nós? Será que o nosso objetivo é glorificar a Deus e ter prazer nele? Será que nós buscamos fazer tudo para a glória de Deus? Qual é a nossa prioridade? Qual é a estima que nós temos pelo nome do Senhor? Nós honramos o nome do Senhor, tanto tratando esse nome com reverência, quanto com as nossas vidas. Assim como o contrário. Assim como quando tratamos com irreverência, nós desonramos esse nome. E quando agimos como ímpios, também desonramos o nome que nós levamos conosco, né? Então, que as nossas vidas sejam para o louvor do Senhor, sejam para a glória de Deus, que possamos dizer: Senhor, santificado seja o teu nome, tanto em nossas vidas, em nossas condutas, em nossos lábios, em nossas igrejas, e que nós possamos santificar o teu nome. Para nós concluirmos, queridos, vamos lembrar de algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a quem é dirigida essa oração? Ao Pai, a Deus. Não é a anjos, não é a santos, não é a homens, é a Deus, é o Pai. Pai reflete proximidade, afeto, relacionamento. E é um Pai que é nosso, reflete a nossa comunhão como família na fé. É um Pai que está nos céus. Isso deve transmitir reverência, solenidade. E depois desse prefácio, qual foi a primeira petição? Santificado seja o seu nome. Ou seja, que o seu nome seja considerado santo, honrado, glorificado. E nós vimos que Deus vem em primeiro lugar, até mesmo em nossas orações. Nós começamos a oração adorando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar. E nós vimos que o teu nome representa tudo o que o Senhor é e representa. Queridos, que as nossas orações
sejam direcionadas a Deus, o nosso Pai, com proximidade reverente, com sinceridade humilde, iniciadas com adoração e desejo de glorificá-lo. Que as nossas vidas sejam vividas para a glória de Deus e louvor do seu nome. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja reverenciado, que todos se dobrem e adorem o Senhor. Oh Pai, que o teu nome seja santificado em nossas línguas, nossas bocas, nossas vidas, que façamos tudo para a tua glória, Pai. Que o teu nome seja santificado nessa igreja, nessa cidade, nesse país. Que possamos, Senhor, glorificar o Senhor por meio de nossas vidas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, a glória. Ajuda-nos a buscar, Senhor, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, sabendo que o Senhor cuida de nós. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.